Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Hoje com a leitura de Salmos 4. Mas antes eu vou começar com uma oração. Então você que está assistindo, me acompanhe nela. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desta leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra no Salmo 4. Agradeço por estar presente conosco. Então vamos lá. Antes de ler os Salmos, eu vou ler a introdução da Bíblia, a mensagem sobre o livro de Salmos. A maioria dos cristãos, durante parte da era cristã, aprendeu a orar com os salmos. Os hebreus, com muitos anos de vantagem sobre nós em assunto de louvor e adoração, nos legaram esse livro de oração que contém uma linguagem adequada para responder Deus que nos fala. O estímulo para parafrasear o salmo do idioma contemporâneo provém da minha vivência pastoral. Como pastor, eu que era encarregado, entre outras coisas, ensinar o povo a orar, ajudá-los a dar voz às experiências do ser humano e fazer isso de maneira honesta, íntegra, descobri que não era tão fácil quanto eu supunha. Começar foi fácil demais, o impulso de orar é profundo dentro de nós. Nosso ser, assim praticamente qualquer coisa nos leva à iniciação, socorro e obrigado. São nossas orações básicas, mas honestamente e a perfeição. Mas a honestidade e a perfeição não acontecem tão espontaneamente. Diante da perspectiva de uma conversa com um Deus Santo que chama as coisas à existência, não é surpreendente que temos problema. Sentimos-nos estranhos e fora do lugar. Não sou bom o bastante para isso. Vou esperar até que eu purifique minha maneira de agir e prove que eu sou uma pessoa decente. Ou então, nos desculpamos por achar nosso vocabulário insuficiente. Dei-me alguns meses ou anos para praticar algumas orações à altura de um encontro sagrado como esse. Assim, não me sentirei tão embaraçado. Minha reação mais comum diante dessa dificuldade é pôr os salmos na mão da pessoa e dizer: vá para casa e ore isto. Vá com essas ideias erradas a respeito do que orar. As orações que você encontrará nesses salmos despertarão suas ideias equivocadas e levarão você à maneira correta de orar. Uma resposta comum para boa parte daqueles que recebem o meu conselho é surpreendente. Eles não imaginavam esse tipo de coisa na Bíblia. Então demonstro surpresa com a surpresa deles. Vocês achavam que essas orações seriam de pessoas boas? Achavam que a linguagem dos salmistas era polida e educada? Quando não temos orientação, temos apesar que a oração é que pessoas boas fazem quando estão fazendo o melhor possível. Não é. Por inexperiência, supomos que deve existir uma linguagem secreta a ser aprendida se quisermos que Deus leve nossas orações a sério. Não. A oração é de linguagem elementar, não avançada. É meio pelo qual nossa linguagem se torna honesta, verdadeira e pessoal em resposta a Deus. É meio de pôr para fora diante de Deus tudo o que há nas nossas vidas. No entanto, mesmo com o livro de Salmo nas mãos e com o meu encorajamento pastoral, as pessoas sempre me dizem que ainda não entenderam. Na linguagem escrita, os salmos sempre são polidos, educados e sonoros. Como literatura não tem comparação, mas como oração, como discurso de homens e mulheres apaixonados por Deus em momentos de ira, louvor ou lamento, essas traduções perdem alguma coisa. Gramaticamente são acurados. A erudição por trás das traduções é de primeira qualidade e reverente, mas como orações, elas não estão totalmente corretas. Os salmos em hebraico são simples, não lapidados. Eles não são
requintados. Eles não são orações de pessoas boas e expressas numa linguagem culta. Assim, no trabalho pastoral de ensinar o povo a orar, comecei a parafrasear o livro de Salmos no rito e no idioma contemporâneo. Eu queria proporcionar às pessoas proporcionar a homens e mulheres o acesso ao imenso alcance de orações em seu impressionante poder numa linguagem que fosse mais parecida com a deles, que também é a linguagem na qual essas orações em forma de salmos foram primeiramente expressas e escritas por Davi e seus sucessores. Continuo querendo fazer isso, pois estou certo que somente quando desenvolvermos a honestidade em estado natural e a perfeição em nossas orações, nos tornaremos inteiros, verdadeiramente humanos, em Jesus Cristo, que também orou os Salmos. Então, que essa primeira parte da introdução de Salmos seja um incentivo para você fazer as suas orações. Deus, ele não quer um homem perfeito, ele não quer uma mulher perfeita, um homem erudito, como mesmo o pastor que é o... como eu chamo ele? Eugene Peterson, que é o que parafraseou a Bíblia, trouxe para uma linguagem mais fácil que a Bíblia, a mensagem. Ele está falando isso. O Salmo é você e Deus. Converse com Deus com as suas palavras. É isso que ele quer. Ele quer sinceridade. Seja sincero com Deus nas suas orações. Não tenha uma oração robótica com Deus. Tenha uma oração sincera. Uma oração que você até chore, mas você esteja verdadeiramente conversando com Deus. D. Salmos são letras de músicas. Metade deles são autorias de Davi, que começou ainda garoto trabalhando no ramo de negócios da família, mas chamou a atenção do rei como soldado e como músico. Aparentemente, Davi escreveu canções a vida inteira, até mesmo quando estava fugindo de um rei louco, depois que ele mesmo se tornou rei. Muitos diretores de música do templo também escreviam salmos, assim como Salomão, filho de Davi, judeus prisioneiros de guerra na Babilônia e outros. Inclusive tem um livro de Salomão, o Salmo de Salomão, que está presente em algumas bíblias das igrejas orientais, como por exemplo a igreja da Etiópia. Da época de Davi em diante, e talvez antes, quando o povo de Deus se juntava para adorar, eles cantavam salmos. Os salmos os ensinavam a falar com Deus, quando as coisas estavam correndo bem, quando havia perigo ou mesmo quando a vida estava em ruínas. Alguns salmos foram escritos quando a nação era forte, e todo o povo de Deus se junta em grandes festivais em Jerusalém para louvar a Deus. Outros foram escritos depois que o templo foi destruído, quando o povo de Deus adorava em pequenos grupos de estudo bíblico. Contexto: por volta do ano 1000 ao ano 500 a.C., alguns salmos talvez sejam de data anterior, como por exemplo o Salmo 90 e 91, que são de atribuição de Moisés. Na Índia, o Rig Veda, uma coleção de hinos que era um texto fundamental do hinduísmo, chegou à sua forma definitiva provavelmente em 900 a.C. Esses hinos se prestavam à adoração de vários deuses, especificamente Indra, deus do céu, das tempestades e da guerra. O mais antigo dos poemas hindu, o Upanishad, escrito no século 6 a.C. Então esse é o contexto, esse é o porque o livro de Salmos foi escrito, a minha orientação para que você, quando for orar, seja sincero com Deus, seja presente, mesmo ele sendo onisciente, sabendo de tudo o que passa pela sua vida. É bom que nós manifestamos os nossos problemas para ele, para que assim, com o Espírito Santo, poder nos orientar como resolver as nossas aflições e os nossos problemas. Então vamos lá para o Salmo 4, na versão da Bíblia King James atualizada, mas você pode ler na versão que você tem acostumado a ler. A segurança do fiel a Deus. Ao mestre de música com instrumentos de corda, um salmo de Davi.
Quando te invoco, responda-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia, tu me aliviastes. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filhos dos homens, até quando difamais minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu povo fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Ofereceis sacrifícios justos, como Deus requer, e depositai toda a confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração a alegria do que aqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Então é isso. Essa é a leitura do Salmo 4, um salmo curto, um salmo de Davi. E isso pode ser a sua oração antes de você dormir. Principalmente o versículo 8, em paz me deito e logo adormeço, porque tu, Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Então, você que é ansioso, você que tem dificuldade para dormir, leia esse salmo, leia esse versículo, pois você vai dormir com paz. Você vai deitar em paz e adormecer. Porque o Senhor nos faz viver seguro e sem medo. E é isso. Com essa reflexão, eu termino a leitura de hoje. Amanhã eu volto com mais uma leitura bíblica. Logo menos essa live estará no YouTube, na Rede Vidrinha Vermelha. Tchau, tchau e até amanhã.